Eu trabalho com programação há mais de 11 anos. Os últimos 5 anos eu trabalhei para a Alemanha e agora eu trabalho remotamente para os Estados Unidos. Eu sou Vinícius Pascoal Antônio do Pascoadev e eu tenho um irmão gêmeo, que é muito bonito por sinal, que ele migrou de carreira recentemente. Se você não tá maluco, você acompanhou essa série do zero ao primeiro emprego na programação e do zero ao primeiro emprego para o exterior. E falando com ele esses dias, eu comecei a pensar em que conselhos ele perguntou para mim, Páscoa. Na verdade ele não chama de Páscoa, ele falou, e aí? Aí Vini, que conselho tu pode me dar? Quero estudar, quero melhorar. E eu comecei a pensar o que eu falaria para mim se eu estivesse começando agora. E eu sei exatamente o que eu tinha que ter feito antes, que eu não fiz, demorei um pouco para fazer. Se eu tivesse feito, teria aberto muito mais portas, eu teria talvez conseguido chegar onde eu cheguei mais rápido. Então, se você está curioso para saber o que é, assistir até o final. Uma das coisas que eu sempre tive medo e sempre evitei fazer quando eu estava começando era trabalhar com terminal e era trabalhar com linha de comando. Eu lembro exatamente no primeiro trabalho, a gente trabalhava com Git, usava o Tortoise Git, que era uma interface gráfica para poder trabalhar com Git, e tinham dois caras que usavam a linha de comando e eu olhava para eles e pensava, cara, o que eles estão fazendo? Eles são malucos, o que é isso? E o Tortoise Git tinha interface gráfica, então eu podia fazer as coisas bonitinho e não fazia ideia do que acontecia, eu só tinha lá a facilidade de fazer as coisas, mas por baixo dos panos eu não entendia. Isso mudou quando eu comecei a trabalhar com linha de comando e comecei a trabalhar com terminal e eu tinha que realmente saber o comando, eu tinha que entender o que ele fazia, eu tinha que entender como que o Git funcionava, eu tinha que entender as coisas por baixo dos panos. Isso na verdade não é o conselho que eu daria. É um conselho que é muito importante você entender as coisas como funcionam por baixo dos panos, só que além disso, é você aproveitar as oportunidades e sair da sua zona de conforto. Nessa época eu trabalhava com Git e a minha zona de conforto era que eu tinha um Tortoise e eu não queria ter que usar o terminal como dois seniors usavam, porque era mais cômodo para mim. Eu não precisava estudar, não precisava entender tanto, eu não precisava aprender uma coisa nova que hoje em dia é trivial. Para você entender como que isso é muito importante para sua carreira e às vezes você pode ter ou colher os frutos lá na frente, você não faz nem ideia, eu vou te contar como eu consegui o trabalho que eu tô hoje. Na verdade, eu vou te contar o que eu fazia nessa época, que eu era júnior, estagiário, e algum desses meus amigos, na verdade, Gabriel Rubens, Gabriel Lima, a gente, depois do trabalho... Tem que pensar como eu vou falar isso. A gente, depois do trabalho, se reunia para poder treinar e fazer dojos, fazer kata, code kata, que é um modo de você resolver problemas juntos com o TDD, que na época estava começando a surgir, para mim, pelo menos, eu estava começando a trabalhar em 2012, então... O Maurício Anishi falava bastante sobre isso na Kaelon, nos eventos na KCON, e eu estava querendo entender o que era e para que funcionava, sendo que na minha empresa o diretor técnico falava que teste era luxo, não precisava. Enfim, esse daqui é assunto para outro vídeo. Só que na época eu não tinha tanto benefício porque, beleza, eu estava trabalhando, estava estudando mais, era uma oportunidade de eu mexer com outras coisas, de eu solucionar problemas de outra forma, de estar em contato com eles ali também e entender um pouquinho mais e eu comecei a aprender, comecei a estudar, comecei a me arriscar porque eu não sabia como funcionava e era um pouco difícil, mas investi o tempo, fiz alguns cursos na época na Kaelon até, não era nem a Lura, era Kaelon, ia para São Paulo, morava em Santos, então você que é da Baixada sabe como que é difícil, fim de semana, sábado, você tem que pegar um ônibus de Jabaquara até São Paulo, depois pegar metrô, perdi o sábado inteiro estudando. Uma das coisas que eu estudei foi TDD, até foi um assunto que eu falei na minha tese de TCC na graduação, como que métodos ágeis de XP Programming podem impactar na qualidade do código, acho que esse era o título da tese. Só que, por fazer o TDD, que era uma coisa que eu não precisava para o trabalho, era uma coisa a mais que eu estava experimentando, que eu estava aprendendo, por achar que poderia fazer algum sentido, isso em 2012, abriu as portas para um trabalho hoje que, porra, tá maluco, trabalhar remoto ganhando em dólar. Por quê? Porque durante toda a minha carreira eu nunca trabalhei com TDD. Alguns lugares a gente tinha que fazer teste unitário, alguns lugares tinha teste de integração, mas TDD a gente nunca trabalhou. E na empresa que eu estou agora tem. A primeira entrevista é um desafio que você tem que fazer com um sênior, com um engenheiro que trabalha, pareando, ou seja, você tem um desafio e você tem que resolver esse desafio fazendo pair programming, que a gente fazia na época no Code Kata, então eu sabia como que funcionava, como que era a dinâmica. Por mais que pareça simples, trivial, é muito importante você saber se comunicar, você saber expressar o que você está pensando, você conseguir compartilhar o seu raciocínio e por que você está fazendo as coisas, para vocês conseguirem trocar informações e atingirem ou chegar no objetivo que vocês querem. Só que antes de eu falar, me fala o que você falaria para a pessoa que está começando agora. Eu tenho certeza que você falaria, mano, tem um canal ali, ó, Pascoadev, que você tem que se inscrever, tem que curtir e comentar, porque o Marcelo falou pra mim que tem bastante gente que assiste, 80% das pessoas. Malvadev, porra, me ajuda aí, se inscreve. E como que você consegue fazer Incremental Programming, que é programação incremental com TDD
para resolver o problema que a gente usa TDD na empresa. E se eu não tivesse saído da zona de conforto há 10 anos atrás, fazendo esses code kata, entendendo que é TDD, investindo tempo para aprender uma coisa nova que não fazia sentido para mim, porque eu não precisava, mas conhecimento nunca é demais, eu não teria conseguido o trabalho que eu estou hoje, que é um trabalho excelente. Com toda certeza, uma das coisas mais importantes para você que está começando, para você que também já tem experiência, é você investir seu tempo em outros projetos ou investir seu tempo em conhecimento. Conhecimento nunca é demais, então é muito importante você trabalha com React, ver como o Vue funciona, ver como o Angular funciona, tenta entender se você quer trabalhar, se você consegue fazer a mesma coisa que faz com React com Solana, por exemplo, ou se você trabalha com Java, né? Porque eu trabalhava com Java em 2012 e Struts, e a gente começou a fazer projetinhos com VRaptor, que nunca usei, mas foi bom para aprender o que era MVC. Enfim, você está sempre em contato, você está sempre se desafiando, sempre saindo da zona de conforto e vendo outras coisas, porque quanto mais exposto você tiver com tecnologia, mais você investir em aprender, quanto mais problemas você ver e você resolver, maior o leque de ferramentas que você vai ter para poder resolver problemas futuros. E isso é o que, na verdade, diferencia um júnior de um sênior, que diferencia a sua range salarial e quanto valor você consegue trazer para a empresa. Então, você está limitado a resolver os problemas com o número de problemas que você já viu e já resolveu. Então, é muito importante você ter essa paixão e ter essa disciplina também de investir o tempo e estudar, por mais que às vezes possa parecer que não está indo para frente, isso paga dividendo, isso vai fazer sentido lá na frente, eu te garanto. Então investe seu tempo, estuda, é muito importante você sair da zona de conforto e aprender coisas novas. Importante especializar, mas também é muito importante você se expor a mais problemas e resolver esses problemas. E como você pode fazer isso? Trabalhando em open source, comunidade, vendo outras pessoas programarem, vendo outros pull requests, então está sempre em contato com a comunidade, com código e com conhecimentos novos. Fechou? Sou o Pascoal Dev e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!